Então, oficialmente, bom dia. A gente está na nossa disciplina de humanidades, né? Ciências sociais, cidadania. E eu estava comentando com vocês que é bom poder compartilhar as leituras, né? E levantar questões, mas aqui ninguém é dono da verdade. Eu estou aqui também aprendendo, né? E para que isso seja produtivo, a participação de vocês é fundamental. Então, fiquem sempre à vontade para fazer comentários. Pode ser no microfone, pode ser no chat. Se vocês quiserem abrir a câmera e falar, é lindo isso. Eu respeito muito e fico feliz, né? Mas eu não sei, a questão do frio, cada um está no seu cantinho, também tudo bem se vocês preferirem ficar mais recolhidos. Mas a gente está aqui, eu estou querendo trocar ideia, né? Tem um livro que é o tema de hoje, né? A gente está caminhando para a última parte da disciplina, que tem dois eixos, né? Um são os desafios da atualidade, que são, na verdade, o grande mote dos seminários que vocês vão fazer nas próximas 2 semanas. E outra questão é dos direitos humanos, né, que a gente precisa abordar. Comentei um pouco, trouxe um exemplo histórico, né, o Bartolomeu de Las Casas, na questão da colonização na América Latina. Né? E hoje eu estou trazendo um livro do Timothy Snyder, historiador, sobre a tirania. Né? Esse livro, eu acho que dá até para dizer que ele é um best-seller já. Ele saiu em 2017 e está circulando no mundo todo, né? Desde então. Chegou rapidamente no Brasil, foi editado e lançado em 2017 mesmo. Eu estava lá saiu numa feira literária de Paraty. E o livro é de leitura fácil, ele é assim, gostoso, você lê rápido, mas ao mesmo tempo ele é bem denso, tem bastante informação, ele é um daqueles livros, pequenos grandes livros, sabe? Parece pequenininho, tamanho de bolso, eu adoro livro assim, mas ele traz muita reflexão. Então esse livro eu tô praticamente andando com ele faz um tempo. E futuramente eu vou trazer ainda nesse semestre um outro livro também que me acompanha e que é nessa mesma pegada, um pequeno grande livro, né? Então hoje nós estamos aqui, o subtítulo do livro do Snyder, Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente. Né? Então já dá essa pegada de aprender. O que ele coloca é assim, a gente, na verdade, nós não somos melhores que ninguém, né? E nem piores. Né? A gente está... vocês nasceram, acho que a maioria aqui talvez tenha nascido já no século XXI, né? Eu sou velho aqui, do século XX e tal. Mas, assim, a gente tem, na verdade, não é que a gente seja melhor, a gente tem uma vantagem sobre aqueles que nos precederam. É uma vantagem histórica, que é o quê? O fato de que a história há muito tempo já é registrada, a gente conhece fatos históricos, ou pelo menos tem acesso, né? E com isso, a gente pode aprender com os erros que os outros fizeram, né? Em outras épocas, né? Isso está registrado, então a gente pode, poxa, isso aqui eu não quero fazer de novo, né? Então, aprender com o que erraram, né? Isso vale em termos históricos, vamos pensar, o Snyder faz um apanhado de 100 anos aí, né? É claro que ele se detém muito talvez num acontecimento chave, que é a Segunda Guerra Mundial, mas em vários episódios, mas vale também numa escala mais curta, né? Por exemplo, se a gente pensar em pandemia, é o que a gente está vivendo hoje, enquanto estamos fazendo esse nosso encontro, nesses últimos, vamos por aí, 14 meses, né, esse período, muita coisa já se descobriu e se vem pesquisando e descobrindo, né, sobre a pandemia. Então, a gente pode aprender com as coisas que estavam dando errado no começo, né? Alguns países tiveram mudanças de conduta muito interessantes, né? No começo teve alguns países que resolveram deixar as coisas mais abertas, né? A Itália, Inglaterra, entre outros, né? E Estados Unidos mesmo. E a partir de um certo ponto se percebeu que não, que a coisa era muito séria mesmo, que precisava fechar mais, cuidar mais, né? Então a gente
tem esse, vamos dizer, esse passado muito recente, está bem assim fresco para a gente isso, e tentar aprender com isso, né? Você vê que os Estados Unidos, do ano passado para esse ano, eles mudaram muito a forma de conduzir esse assunto, essa questão, estão conseguindo ótimos resultados, né? Enquanto o ano passado foi um ano, vamos dizer assim, o ano 1 da pandemia, foi um ano em que os Estados Unidos foram o pior desempenho mundial, assim, a coisa espalhou demais, né? E agora eles estão com uma outra pegada, né? Valorizando muito a questão da vacina, fazendo isso rapidamente, com eficiência e tomando as providências necessárias, né? Sem minimizar o problema. Então, a gente pode ir aprendendo, né? No dia a dia com as coisas que acontecem, e até mesmo em termos pessoais, né? Cada um de nós deve ter suas histórias aí, a gente vai dizer, ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente tem essa vantagem, a gente pode estar atento e com isso aprender, né? Com pequenas e grandes coisas que acontecem. Muito bem, eu vou abrir aqui para vocês vou compartilhar a tela. A qualquer momento vocês podem me interromper e fazer perguntas. E aqui a minha dúvida é se eu coloco na tela cheia, o que vocês preferem? Ou assim tá bom? É melhor ampliar para a tela cheia? Assim tá bom, professor. Tá bom. Eu acho que para mim fica legal, porque fica mais fácil de eu acompanhar, ver o andamento aqui. Então é isso, né? O livro chama-se Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente. O Timothy Snyder escreve de Viena, no Instituto de Ciências Humanas. E, enfim, muito do que vai ser dito aqui tem esse viés, talvez, europeu e também norte-americano, mas são pensamentos, são reflexões que se aplicam a todas as partes do mundo, como eu acho que vai ficar claro para vocês rapidamente, né? Então vamos lá. A história, o que a gente aprende com a história, né? O que a história nos ensina? Ela ensina algumas coisas, por exemplo, democracias podem entrar em colapso. Países que foram exemplos de democracia, às vezes, têm recaídas autoritárias, né? Há situações em que a ética pode ser aniquilada, principalmente situações de conflito, de confronto. Rapidamente a ética é colocada para baixo do tapete, muitas vezes isso é uma coisa complicada e é bom a gente estar atento a isso, né? Outro ponto, ao longo da história, o Snyder vai pesquisando, né, exemplos e conclui, né, coloca para a gente essa questão, que os fascistas tendem a rejeitar a razão. São pessoas com as quais é difícil conversar e assim, tentar sensibilizar por argumentos racionais. Então, são pessoas muitas vezes que negam a verdade, né? A gente hoje tem até uma expressão para isso, negacionista. O cara é negacionista. O cara não aceita os fatos, simplesmente, né? Então fica difícil, né, a gente argumentar. E para essas pessoas elas tendem a valorizar um tipo de pensamento que ele classifica como pensamento mítico, né? Que é alguma coisa que no princípio da humanidade existia, né? Não havia explicação científica para as coisas, então era muito importante ter explicação para algo, envolvia questões de mitologia, questões de mitos, né? Então, é o mito, quem trouxe o fogo, né? Então tem o mito do fogo, esse tipo de situação. Então era uma coisa que estava além da razão, né? Não tinha o olhar da razão. E tem gente hoje que às vezes não dá o braço a torcer mesmo diante dos fatos, né? Então a gente está vivendo nesses tempos. Então a dica aí minha, né, pessoal, é muita calma nessa hora, paciência, né? Respire fundo, vamos tentar nos entender, né? Eu ainda tenho que achar que conversando a gente pode se entender, né? Muito bem. Ele vai começar então a mostrar para a gente o que ele chama de 20 lições, 20 mandamentos, seria assim, para a gente aprender com os erros do passado. O primeiro de todos é: não obedeça de antemão. Não saia obedecendo as coisas. Não, recebi essa ordem, eu vou cumprir, né? Cuidado. Avalie se é razoável aquilo antes de você cumprir. Às vezes as pessoas colocam, isso vai ser retomado mais para frente nessa conversa, mas entra aquela coisa de não, vamos obedecer, obedecer.
mas, né, às vezes você pode, se você obedecer cegamente, isso gera riscos, né? Tem até fábulas, né, que contam historinhas assim, né? O flautista de Hamelin, né? Se você for seguindo a flautinha o tempo todo, isso pode ser problemático. Você pode acabar se afogando, né? Aqui é um exemplo histórico, 1938, ou seja, na véspera da Segunda Guerra Mundial, e os austríacos tinham uma tendência a uma postura de obediência aos nazistas, né, à cúpula nazista, tentando talvez evitar problemas e mostrar boa vontade de alguma forma assim, essa obediência por antecipação, né? E isso não foi nada bom, porque a cúpula nazista começou a achar que um monte de coisas era possível. Ah, já que eles estão dizendo que tudo bem, né? Já que eles estão obedecendo, então vamos mandar brasa, né? E isso, então, todos nós pagamos um preço por isso, né? Então a gente não deve obedecer de antemão. Existe uma tendência normal, uma tendência natural das pessoas a serem receptivas a novas regras, instruções provenientes de uma nova autoridade. Apresenta alguém, não, esse cara é autoridade em tal coisa, você tem aquele lugar de respeito inicial, e isso faz com que você tenda a acreditar, a obedecer, a ser receptivo, né? É por isso, inclusive, que dizem, isso é um fato conhecido, é por isso que dizem que em determinadas situações uma gestão nova, seja de governo, seja num instituto, uma organização, as novas gestões têm aquele período inicial, que o pessoal brinca até de lua de mel. Então, quando o cara entra, ele tem a chance de implementar mudanças rápidas, né? E com o passar do tempo, as coisas vão mudando, vai havendo a reflexão, vai surgindo as concordâncias e discordâncias também vão aparecendo, né? Então a dica é não antecipar nenhum tipo de cumprimento de ordens. Ah, eu acho que ele vai me mandar fazer tal coisa, então já vou fazer antes. Cuidado, tá? Tem um experimento bem dramático, né? Bem tenso aqui para contar para vocês. Experimento, né? Uma questão de ciências sociais, onde algo foi instituído, né? Esse experimento foi gerado e foi concebido pelo Dr. Stanley Milgram no início da década de 60, ou seja, bem depois da Segunda Guerra. E depois foi replicado isso. E o que acontece? Ele testou as pessoas, avaliou como é que era a receptividade das pessoas a cumprir ordens. Como que isso foi feito? Ele inventou uma máquina de choques, que era falsa, tá? Mas as pessoas não sabiam, né? E aí tinha uma parede de vidro assim, né? E do outro lado tinham dois ambientes. De um lado ficava ele com a pretensa máquina, uma máquina fake, né? Uma máquina de choque. Ele ali com a máquina. E do outro lado uma pessoa que era contratada, ficava com os cabos conectados, tal, amarrada ali, conectada para fingir, era um ator que ia fingir que ia receber choques, né? Aí ele chamava as pessoas, voluntários de um em um que queriam participar dessa experiência, e falava assim: olha, do lado de lá, tá vendo esse vidro aqui, do lado da janela? Do lado de lá tem uma pessoa que está conectada a esta máquina aqui. Essa máquina ela dá choque elétrico. Então, se a gente clicar aqui, mexer aqui nessa alavanca e tal, a gente gera um choque e a pessoa que está do lado de lá vai sentir. Então faz o seguinte, coloca aqui no número 1, então ele começava a orientar a pessoa, coloca no número 1 aqui, verifica como é que tá, vamos ver se está funcionando, aí ligava e o cara do outro lado fazia um sinal de que estava tomando um choque. Aí desligava, tá? Bom, agora vamos tentar o nível 2 aqui, e ele ia orientando essas pessoas que não sabiam de nada. O cara colocava nível 2, o outro pulava lá do outro lado, né? Aí, nossa, então realmente está funcionando, está aumentando. E ia conduzindo a pessoa. Lá pelas tantas ele chegava, agora põe no máximo, aí soca esse negócio, tá, manda ver, tá. E a pessoa, e quase todo mundo, a grande maioria obedecia. Aí o sujeito do outro lado, nossa, ficava desesperado, aquele choque, tá quase morrendo e tal. E a pessoa não tinha, muitas vezes, muitas pessoas não tinham aquela iniciativa de desligar. E inclusive ele chega a comentar que algumas pessoas pareciam que estavam gostando do espetáculo, assim, chegava a ter prazer mórbido, assim, uma coisa horrorosa. Então, com isso, ele percebeu que era possível você induzir esses
esse comportamento totalmente inadequado, né? Essa postura antiética, essa postura antivida, né? Ele coloca que praticamente ele conseguiu gerar nazistas desse jeito e viu que era uma coisa horrorosa. Depois explicava, né? Mas foi bem ruim, né? Inclusive ele coloca, quem diria que eu fiz um experimento desse nos Estados Unidos, que é considerado um país da liberdade e tal, é um exemplo, e agora a gente está vendo que as pessoas podem ser enganadas, induzidas e mostrar o seu pior lado simplesmente começa assim, obedecendo e você vai puxando a pessoa. Então é bem tenso isso, algo para a gente para a gente refletir, né? Não sair cumprindo ordem automaticamente e tal. Ver se você está fazendo mal para alguém, né? Outra, defender instituições. Então aqui, quando o Snyder coloca isso, não significa todo mundo defender todas as instituições. Tem algumas instituições que são, não dá para a gente defender, né? São bem questionáveis, né? Mas o que acontece é que a gente precisa ter a responsabilidade de se envolver com aquilo em que acredita. Então, uma instituição é algo abstrato, não se defende sozinha, né? É interessante você identificar uma instituição que você acha importante e apoie, apoie, então dá uma força, né? Hoje em dia a gente tem um monte de sistemas, inclusive aqueles sites de financiamento coletivo, né? Pode ser uma cooperativa de trabalhadores, pode ser uma entidade beneficente, uma instituição cultural, às vezes se apoia, né? Lei de incentivo fiscal, uma lei, um jornalista pode defender o cumprimento de uma lei que está sendo esquecida, e aí a gente pode se manifestar, peraí, cadê, né? Um jornal independente, uma publicação independente, né? Então, a gente procurar defender aquilo em que acredita, né? Defender a liberdade, né? A gente pode pensar alguma coisa mais vasta e abstrata assim, mas procurar se engajar nesse tipo de defesa. Tem um evento histórico citado pelo Snyder que é também no período pré-guerra, né? Em 1933. Então, havia uma ascensão forte do nazismo e na época Hitler fazia discursos, inclusive usou muito a rádio para isso, discursos ferozes, onde dizia que ia acabar com os judeus, ia deixar todo mundo preso em guetos e falava coisas bem assim violentas, né? E aí um jornal judeu na Alemanha simplesmente fez um editorial em 33, sabe aquela coisa do isento, tentando se manter isento. Não, nós não vamos nos posicionar contra isso, porque a gente acha que Hitler não vai, está aqui o texto, não acreditamos que Hitler vai colocar em prática tais propostas, ele não vai juntar os judeus em guetos, imagina, ele não vai submeter a impulsos homicidas, imagina. Então eles não quiseram se defender, vamos dizer assim, desacreditando, achando que não ia acontecer. E no fim, os piores pesadelos viraram realidade, né? De modo que a falta de engajamento custou muitas vidas. Bom, outros pontos, né? Então, aqui é um caso que talvez seja mais diretamente ligado a outras culturas e situações, mas a gente vai seguir aqui na dica, né? Que é o cuidado com o estado de partido único. Partido único, às vezes, literalmente, tem países, tem lugares onde é proibido ter oposição, praticamente isso, né? Mas também outras situações em que, por diversas questões, às vezes até truques jurídicos, né? Um partido começa a ficar muito poderoso e os outros vão sendo silenciados, né? Aqui, para refletir, eu trouxe uma pergunta, né? Que é o seguinte: será que doações privadas em campanhas eleitorais garantem liberdade de expressão? É para a gente pensar, se alguém quiser comentar. Muitas pessoas falam que não, tem que acabar de ter financiamento público e tem que ser doação privada. Cada pessoa doa com seu CPF, enfim. E a gente já tem isso, né? Mas assim, acabar com o fundo público dos partidos e fazer somente doações privadas. E aí, será que é uma boa? Tem gente que defende, tem gente que questiona isso, né? Acho que não. Pois é, eu coloquei aqui minha opinião que não, a gente não tem que tomar cuidado. Por quê?
A pessoa que é muito rica vai ter muita expressão, né? Então a tendência só vai ter apoio às campanhas que falarem coisas que os ricos querem, que se comprometerem com coisas que os grandes empresários industriais querem ouvir, né? Por quê? Infelizmente a gente vive num país que desde sempre tem muita desigualdade social. Então você abre doação privada, tem uma pessoa que vai com a melhor das boas intenções, vai lá, às vezes compra uma rifa, enfim, faz uma doação R$ 10, R$ 20, né? Pois pode soar como um suborno. Enquanto que outras fazem doações milionárias. E às vezes aconteceu isso recentemente, perto de nós, doações milionárias. E nem sempre. Sabe o que acontece? Às vezes, o Hermes colocou aqui no chat, estou vendo, é muito bem colocado, sabe? Pode dar um ar de suborno aquilo, né? Então, tudo feito dentro da lei, muitas vezes, né? Olha, a gente tá, eu tenho muita, confio muito no seu trabalho, tal, vou apoiar. Quando você vai ver, o cara depositou, vou inventar aqui, depositou, sei lá, R$ 2 milhões para a campanha de uma pessoa. Bom, quando isso acontece, é aquela questão do poder econômico, meio que direcionando as coisas, né? Então, se aquele sujeito, se aquele candidato entra, ele entra comprometido já, não tem jeito, não tem como ele ser, ele perde independência, né? Não tem como esquecer disso. Então, é bem complicado isso. É por isso que, com todos os problemas, a gente ainda defende, aí posição minha, defendo ainda o financiamento público. O que eu acho que a gente precisava defender, todo mundo, é que as campanhas políticas deixassem de ser milionárias, né, gente? Tinha que ter limite disso, sabe? Porque o quanto que se gasta com isso, isso é uma obscenidade num país que, com a situação que nós temos, né, no Brasil. Então, trabalhar os limites, né? De modo a Professor, deixar as coisas mais iguais. Pode falar. tipo assim, essa parte de financiamento das campanhas é uma discussão, mas no Congresso não tem jeito, tem um lobby lá, tem bancadas e bancadas que vão lutar pelos seus direitos, entre aspas, né? Mas isso já existe e ele é meio nebuloso esse negócio, fica muito estranho, porque há uns interesses muito bizarros às vezes. O pessoal fala, inclusive, tem até apelidos, né? Da bancada da bala, bancada da Bíblia, né? Bancada da. Como é que é? Bíblia do Boi da Bala, BBB. E assim, nos Estados Unidos tem inclusive seriados, né? Tem séries que mostram isso, o que o pessoal chama de lobby, né? Que são profissionais, pessoas cuja função é ficar ali pressionando, oferece um benefício aqui, uma outra coisa ali, e faz esse meio de campo. Então, realmente, é legal você estar chamando essa atenção, porque não é só uma questão de campanha, depois acabou a campanha, acabou o problema. Não, a coisa continua no dia a dia, né? Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado, Não, né, e com no isso. Brasil também, um deputado, um senador, ele se elege por uma coisa e depois já mudou também. Eles mudam, vai de acordo com os interesses. E aí É, fica uma coisa que. Aí fica aquela discussão política que as pessoas falam que é a velha política, aquelas coisas que às vezes política não vale a pena. Sendo que é importantíssimo a gente ter essa consciência e estar ativo, pelo menos visualizar de uma forma mais clara, mais, sabe, visualizar a sim, parada, é, não deixar de lado. E às vezes a gente deixa de lado, e é do interesse deles deixar de lado. Não só dos políticos, eu acho que de uma classe mais que domina realmente. sim. Eu acho que você tocou um ponto. Na verdade, a transparência é algo super importante, né? A gente tem que batalhar pela transparência, independente de quem você vota e quem não vota, mas que a gente saiba das coisas de modo transparente, que não seja feito pelas nossas costas, né? A gente sabe de acordos que se faz e tem isso, aquilo. Muita gente entra dizendo que sou contra a velha política, mas os fatos mostram que a conduta é exatamente a mesma, né? Então, de fato, a gente tem que estar atento a isso. E a mídia, eu acho que tem um papel importante, ou deveria ter, né? Um papel importante. Por quê? Quando esses caras entram, muitas vezes eles querem fazer espetáculo. Sabe, aquelas falas impactantes. Então, quando é, faz um discurso, às vezes o discurso, né, todo cheio de coisa, a cena para a população e tal. Mas o quanto de verdade tem nisso, né? Então, a questão de ir atrás das informações, né?
aqui, quando ele fala do partido único, ele está querendo dizer também de uma questão que está relacionada com a repressão, ou seja, se você tem muita concentração de poder, seja onde for, tem uma tendência de um risco, vamos dizer assim, de ocorrer a repressão, ou seja, você querer evitar que os outros falem, né? Ele até coloca a tática do salame, fatiar a oposição. Então você vai elegendo seus inimigos da vez, aí tenta detonar aquele, fazer o outro, manda o outro preso, faz o outro calar a boca, e vai aos poucos calando os outros. Então nós temos que tomar cuidado nesse sentido. Por exemplo, na França, em outros países, existe quase uma tradição, uma coisa até engraçada. O candidato da situação é difícil ganhar. É muito difícil em alguns lugares ser reeleito. Porque sempre tem coisa para melhorar. Então, vai havendo uma alternância no poder que é algo razoável, interessante, né? Então, assim, a gente tem que defender as eleições. Tem uma questão hoje em dia que eu acho que é uma falsa questão. Quer dizer, eu entendo que há que é um ponto técnico, que é o voto eletrônico versus voto de papel. E tem um monte de gente defendendo uma coisa ou outra. E eu, na boa, para mim, o que eu acho que temos que garantir o voto, e o voto honesto e o sistema seguro. Se é eletrônico ou de papel, na verdade, imagino que a tendência futura, acho que é mais razoável, é que seja as duas coisas, né? Você vai votar na urna eletrônica e você tem seu comprovante. Então, se precisar, você tem o seu voto ali impresso, enfim, né? Isso pode cair numa urna ali mesmo, um papelzinho, e você ter o seu. Eu acho que isso seria algo bom. Não é ruim, não. É legal você ter essa segurança, né? Mas não perder tempo com esse tipo de discussão, porque enquanto isso, né, a boiada vai passando, então a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, né? Muito bem, vamos seguir mais uma das lições do século XX que ele coloca aqui. Vamos lá. Assuma sua responsabilidade. Então, assim, a gente também, para seguir um pouco, fazer essa ponte, não ficar só achando que, votei e agora vou deixar 4 anos, agora não quero nem saber. Não, na verdade, a nossa responsabilidade, cada um de nós, como pessoas, como cidadãos, né, é diária. Né? Pequenos gestos do dia a dia são importantes. Às vezes não é importante para o Brasil todo, ninguém vai ficar sabendo, mas ali naquela rua, de repente você fez algo que trouxe a diferença, né? E que seja algo positivo, né? Então aqui a referência maior do Snyder é pedindo para que a gente tome cuidado quando a gente começa a receber brinde, sabe aquela coisa? Você ganhou uma coisa, cara. Quando você ganhou uma coisa, sabe aquela história de quando a esmola é muito, até o santo desconfia, né? Então começa a ganhar símbolos, botões, enfeites. Um brinde, dá uma palestra, começa a dar um monte de coisa, caneta, isso, né? E aí coisas para você colar, adesivo, né? Então cuidado, porque em geral essas coisas têm símbolos, né? E esses símbolos a gente precisa analisar o que são. Se alguém te dá uma camiseta, né? Aí tem um símbolo lá. Evite usar sem saber o que é. Porque você, sem querer, você pode estar fazendo uma propaganda de algo que vai contra você mesmo, que vai contra aquilo em que você acredita, né? Então, a gente estudar um pouco, pensar, procurar o que significa aquele símbolo. Às vezes, para você, tanto faz, mas para outras pessoas não. Você pode estar ofendendo alguém também. Então, é legal a gente ter essa noção, né? Aí tem aqui uma conversa, os símbolos de hoje semeiam a realidade do amanhã. Se você começa... isso, o Hermes está colocando muito bem, tatuagem, né? Então o cara vai fazer tatuagem, beleza, nada contra. Tudo bem. Agora, quando você vai escolher, tem alguns casos que são símbolos, coisas mais que tem uma cara meio esotérica, você não sabe o que é. Cuidado para não escolher uma coisa, é bonitinho, achei legal. Cara, vai ver o que é isso, né? Porque a tatuagem é alguma coisa muito bem colocada, porque não vai ser... Não é uma coisa que nem roupa, que camiseta você troca, né? A tatuagem é mais complicada, então tenta descobrir direitinho, saber direitinho. Normalmente você vai num cara sério e eles vão te falar, isso aqui é tal coisa, isso aqui representa tal coisa, vai ajudar você a entender, né? De fato, né? E um outro ponto às vezes, né, nesse contexto de guerra, e também por aqui a gente às vezes vê sinais nas ruas, né?
Teve um tempo que eu andava por aqui, eu comecei a ver, sabe o quê? Estranho, uns papéis colados em postes, sabe? Como chama? Lambe-lambe. Pequenininhos, assim, falando umas coisas horríveis. E já tem um tempo isso, acho que não deve estar mais por aí, sei lá. Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Não desvie o olhar, olha, procure entender o que é aquilo, avise as pessoas, ó, tem um negócio aqui que está estranho e tal. Não se acostume com o que está errado. Então, o exemplo que ele traz aqui, o exemplo histórico, são as suásticas nazistas, que começaram a ser pichadas, desenhadas em estabelecimentos comerciais, né, do lado de fora. Até quase como um atentado mesmo, né, intimidação. Então as pessoas ficavam. O cara chegava para abrir a loja dele, tinha lá uma suástica pichada. Então a gente precisa estar muito atento a isso. É responsabilidade de todos nós, se a gente não fizer nada, a gente está meio que dizendo amém, né? Então, se possível, remova você mesmo os sinais do ódio, né? E aí, se você tem gente que fala assim, mas não é meu papel, né? É problema da responsabilidade, né? Sim, tem toda uma história longa aí da suástica para um lado e para o outro, tem toda essa questão. O papel também, de fato, alguns símbolos, o significado dos símbolos ele tem um contexto histórico, ele pode ser alterado ao longo do tempo, enfim, é bom a gente saber disso. Sobre a questão de remover os sinais, tem mudando um pouco, assim, saindo dessa parte mais pesada, mas para dar um exemplo de que é possível remover sinais, deixar o lugar melhor do que estava, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, aquela de triste memória para nós, né? Mas algumas coisas a gente sempre aprende, né? A torcida japonesa, quando os japoneses vinham assistir um jogo, eles tinham um lema que era o seguinte: deixar o lugar onde todo lugar que a gente vai, o coletivo vai, nós temos que deixar o lugar mais limpo depois que a gente for embora do que estava antes, né? Então eles vinham assistir os jogos e tal e limpava, o estádio saía limpo, né? Era um compromisso deles. Não, a nossa responsabilidade, a gente está usando esse espaço, então também cabe a nós deixar limpo, né? Que legal, né? Acho que são coisas para a gente lembrar. O Lucas está colocando aqui, em alguns países asiáticos, tatuagem do Buda é visto como grande falta de respeito. Tem toda uma questão da diversidade, inclusive religiosa, né? Diversidade política, mas religiosa também. Então, é necessário a coisa da tolerância mesmo, da gente aceitar o diferente. Esse é um ponto, nossa, eu acho que é a lição, não é do século XX, é a lição da vida inteira, né? Tolerar, aceitar, acolher o diferente. E a gente vai falar disso daqui a pouco também, né? Então, não tenha medo de remover os sinais do ódio, alguma coisa que você acha que faz mal para as pessoas. Gente, aconteceu uma coisa no Brasil no final de 2018. Um grande músico, um grande artista pop, né? Eu sou super da cultura pop, gosto de rock, né? E veio para o Brasil o Roger Waters, vocês sabem quem é? Que era o líder da banda Pink Floyd, né? Um grande cara, né? Uma pessoa com um trabalho sensacional, né? Décadas e décadas aí de rock and roll e de cultura. Bom, inclusive ele inclusive compôs uma ópera sobre a Revolução Francesa. Ele escreveu uma ópera sobre a Revolução Francesa. Eu fui assistir, fui acompanhar, né? Super legal. E aí ele veio para o Brasil fazer shows. Estava numa época de campanha eleitoral, final de outubro de 2018. E o show tem aquelas projeções de slides e tal. Num certo momento, ele canta e fala. Num certo momento, no meio de uma fala dele, alguém levantou uma faixa lá atrás, acho que foi em São Paulo isso, levantaram uma faixa em inglês, ofendendo o cara, dizendo assim, era mais ou menos assim, cala a boca e canta, limite-se a cantar as músicas, uma coisa assim. Na mesma hora, ele parou o show, viu aquilo e falou o seguinte, até trouxe aqui o relato: se vocês acharam que os músicos devem apenas tocar suas músicas, isso está obviamente errado. Não, não devemos. Nós temos responsabilidade como políticos e também como músicos. Eu acredito que todos os artistas, não interessa qual tipo de arte você faça, e até além da arte, né? Todos têm responsabilidade de usar a arte, o seu trabalho, né, para expressar ideias políticas e criar demandas em favor de direitos humanos para todos. Ele estava fazendo
uma defesa dos direitos humanos, né? E daí tinha aquele pessoal que, né, direitos humanos para humanos direitos, começava a reclamar. E aí ele ficou bravo, me falou: não, peraí, a gente tem direito a colocar nossas opiniões, né? Essa responsabilidade, né? Eu achei interessante isso, né? Aqui eu tô vendo uma. Lucas, foi um comentário do chat, né? Da cultura pop japonesa, né? Sim, algumas coisas que são consideradas, inclusive, cultura pop, em alguns lugares, super tranquilo até aquilo, em outros lugares, né, podem sofrer censura, né? Então, são as diversidades, a gente tem que entender, mas a censura é uma coisa que, em geral, eu acho que já começa mal, né? Você querer proibir uma manifestação, acho que já é uma coisa bem complicada, né? Enfim, que diz muito, né? Do lugar onde a coisa está acontecendo, enfim, do contexto, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui, olha, um outro ponto. Isso é muito importante para vocês, tá, gente? Lembre-se da ética profissional, tá? Então, vocês têm uma ética, vocês estão se formando, vocês estão estudando, vocês terão princípios que supõe que vocês adotem e sigam, né? Estão relacionados com a carreira de vocês, com a ética profissional. Um exemplo terrível de gente que traiu a causa, né? O nazismo empregou doutores, médicos, e ocorreu tortura. Advogados também, e desrespeitaram direitos humanos. Então, o fato de usar advogados e médicos significa que essas pessoas, para fazer coisas horríveis, matar gente, né? Significa que essas pessoas traíram a ética profissional, eles se esqueceram da ética. Esqueceram até entre aspas, né? Então, assim, relativizaram torturas e execuções sem julgamento, tudo fora dos limites dos princípios éticos e legais. Então, não façam isso, né? Quando líderes políticos dizem a situação é excepcional, gente, essa é uma frase que aparece direto. É uma emergência, é um caso excepcional. Cuidado, porque normalmente depois disso vem um pedido meio maluco às vezes e você não pode se esquecer que você tem uma ética a cumprir, a seguir. Não se esconda atrás da desculpa de que estava apenas seguindo ordens, né? O caso que a Hannah Arendt comenta da banalidade do mal. Não, mas me mandaram fazer aquilo, eu fiz, mas você tem responsabilidade, né? Outra coisa que o Snyder coloca, lembrando, esse livro foi feito em 2017, quando o Trump estava no poder, né? E começou a proliferar nos Estados Unidos o número de grupos paramilitares. São aquelas pessoas que não são da polícia, não são do exército, das Forças Armadas, mas que resolvem se armar e vamos dizer assim, querer, enfim, tacar o terror, né? Oprimir as pessoas, querer definir o que é certo e o que é errado, né? Então fica assim muito próximo do banditismo mesmo, né? Nos comícios nos Estados Unidos, o Trump incentivava o uso da força bruta, não oficial. Ele falava nos discursos, gente, no comício, a polícia não dá conta, o exército não dá conta, então vocês têm que se armar mesmo e tal, parte para briga, tal. Isso é muito ruim, né? Dizer isso publicamente, qualquer pessoa que diga isso, né? Vamos metralhar, é um negócio muito louco, gente. E aí é aquele mau exemplo, né? E isso tem ocorrido, tem gente que faz esse tipo de afirmação no Brasil, infelizmente também tem aqui. Fascistas tendem a estimular a violência grupal contra todos os diferentes. Aí a gente falou do Roger Waters, o Pink Floyd na obra The Wall, né? O filme é sensacional, é pesado, né? Mas muito bom, musical. E aí tem aquilo, né? Esse aqui é de uma cor diferente, jogue contra a parede. Putting up against the wall, né? Aí o outro ali, aquele ajuda, coloca contra a parede. Esse aqui é negro, coloca contra a parede. Esse é mulher, mulher que coloca. E se você começa a ver, existe uma tendência de violência, né? De oprimir essas minorias que, na verdade, às vezes são até maiorias, mas que não têm o poder, não estão armadas, né? As milícias podem surgir, inclusive, por iniciativa cívica, entre aspas, né?
são orquestradas, são planejadas. Então não vem com aquele papo depois, não, é a população que resolveu se defender. Peraí, mas é a campanha que está sendo feita, às vezes, os exemplos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E especialmente, no caso de vocês, acho que ainda não, né? Mas quem é pai, né? No meu caso, eu tenho uma filha que a gente é exemplo para os filhos, bom ou mal, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Aqui, seguindo nessa toada, se você precisar portar armas, reflita. Primeiro, vez se você precisa mesmo, né? Em alguns casos, a função da pessoa, o cara pode ser segurança, ele pode trabalhar num lugar que exige aquilo, tal. O perigo é a falta de treinamento, você não ter critério. Na história, a gente tem um monte de fatos ligados a guerras variadas. No caso do nazismo, os soldados sem treinamento cometiam uma série de atos irregulares. E aquela história de cumprir as ordens, né? Mate todo mundo, não pode haver sobreviventes. E aí, às vezes, o cara não tinha coragem de desobedecer. E para não parecer fraco, exterminava vidas, né, gente? Isso é muito sério. Então, o fato de você ter uma arma tem que tomar cuidado, porque pode se voltar contra você, né? Um soldado de segurança, que por trabalho, necessidade de trabalho, precisam de armas, mesmo assim, ele não deve ser incentivado e muito menos forçado a praticar violência. Tem gente que às vezes, situações, sei lá, tem uma tensão qualquer, alguém está querendo entrar no estabelecimento, daí alguém já fala, tem um segurança lá, alguém vai logo, atira mesmo, mata mesmo, pega o cara. Tá. Gente, incentivando a violência, não façam isso, né? Ao contrário, prepare-se para dizer não, se começarem a querer ver o circo pegar fogo, incentivar a violência, então, não concorde com isso a priori, por favor, né? São coisas, dicas gerais do dia a dia. Isso, então, tem várias questões. O Emerson está colocando do exército americano, né? Você vai matar os Vietcongs e nem sabe por quê, muitas vezes, né? E várias questões. E aí muita gente entra na dança, gente que não tem nada a ver com aquilo. Então, assim, sabe aquele papo, gente? Bombardeio cirúrgico. Isso é mentira, tá? Ninguém me provou que existe possibilidade de bombardeio cirúrgico. O que eu vejo muitas vezes, tem uma guerra, uma situação de guerra, né? Mas os foguetes, os mísseis só atingiram, não sei o quê. Gente, sempre acaba morrendo inocente, sabe? Então, esse papinho de bombardeio cirúrgico. Ou então teve um massacre na favela, só morreu bandido. Mentira, sabe? Não é verdade. Acaba tendo um monte de vítimas inocentes, né? A gente tem um monte de fatos tristes recentes para pensar sobre isso, né? Então, tomar cuidado. Aqui é um ponto que eu quero chamar muita atenção, quero enfatizar para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com vocês. É o seguinte, destaque-se. Não tenha vergonha de aparecer, não fique tímido. Seja protagonista, sabe? Isso é interessante a gente comentar, porque muitas vezes, né, existem situações diversas, algumas mais dramáticas, né, inclusive, onde se requer uma liderança, alguém precisa começar. Pode ser desde um seminário, de um trabalho em grupo, até alguma questão mais de vida ou morte, várias questões em que fica aquele silêncio no primeiro momento, tem uma coletividade ali, tem que decidir alguma coisa, alguém tem que tomar a frente, né? Se não tiver iniciativa, não vai conseguir as suas conquistas, né? Não vai sem inquietação, aqui ele fala, sem inquietação nunca haverá liberdade, né? Destaque-se, porque quando você toma iniciativa, outros que pensam às vezes igual você se sentem empoderados, eles sentem, puxa, caramba, é verdade, né? A gente pode se manifestar, a gente pode fazer isso. Então é muito importante esse exemplo. Trazendo da história para a gente, há 80 anos, né, os nazistas tinham um poderio militar absurdo, tinham os melhores aviões, né, tinham muito poderio bélico, e naquele momento que a humanidade estava correndo risco, né, de uma visão estranha, assumir um poder mundial, Winston Churchill na Inglaterra, que tem todos os seus defeitos, tem toda uma questão aí, mas ele naquele momento ele assumiu o protagonismo.
ele assumiu, chamou para si a liderança da resistência. Quando os nazistas, para muitos, pareciam invencíveis. Teve países onde os nazistas entraram e ninguém fez nada, ficou todo aquele medo, aquele silêncio, né? E Churchill então fala, não, nós vamos resistir, lutaremos sempre e para sempre. Ele se posicionou de modo muito firme e isso teve um papel super importante na Segunda Guerra, tá? Porque os nazistas tiveram possibilidades reais de ganhar a guerra e de modificar o mundo de modo bem intenso. Foi necessário alguém se prontificar, alguém, né, tomar a dianteira. E isso, em outras situações, espera-se menos graves, pode ser necessário também. Eu espero que vocês estejam prontos a dizer, ó, vamos lá, né? Pode deixar, né? No futebol tem esse exemplo. Eu estou sempre pensando nesses exemplos futebolísticos. Tem aquele cara, sabe, quando o time está perdendo de 1-0, falta 10 minutos, precisa empatar de qualquer jeito para levar o jogo para os pênaltis, tá? E aí um jogador que chega, ó, começa a pedir a bola, né? Passa para cá, tá? Ele mostra o envolvimento, fala, não, eu não estou desistindo, eu estou aqui, a gente vai. E isso tem um efeito muito importante para quem está em volta, né? E podem ser vocês, pode ser algum de vocês, né? Para fazer isso. A gente tem aqui a questão da linguagem. Eu sei que tem pessoas que dizem que, mas eu não tenho, eu não sou bom para escrever, mas às vezes nem precisa escrever, às vezes é falado, às vezes é linguagem oral, né? Mas fique atento com a maneira como você fala, com a maneira como você escreve. Evite chavões, aqueles ficar repetindo coisa que todo mundo fala, sabe? Só construindo aquela frase padrão. E verifique antes de aceitar as notícias, evite fake news, não acredite em tudo, tá? Então cuide, avalie a linguagem, como que as pessoas falaram com você. Não fique dependendo da internet, leia livros, isso é bom, né? O 1984 é um que eu li várias vezes, né? Hannah Arendt, Eduardo Galeano, tantas pessoas, né? O Fahrenheit 451 é um livro muito bonito, tem um filme também. Então leitura sempre ajuda. Nos anos 30, o Victor Klemper ele estudou uma linguagem, ele chama padrão de linguagem tirânica, expressões que as pessoas usavam lá na época da Segunda Guerra, principalmente do discurso nazista, e aí ele faz uma espécie de Google Tradutor da época. Aí Hitler falava o povo, ele estava querendo dizer os nossos, não era o povo todo, os outros países que se dane, né? Só que ele não falava isso às vezes explicitamente, mas quando ele falava o povo, você já sabia que ele estava dizendo só da turma dele. Acima de tudo, na verdade ele estava querendo dizer acima dos outros, a gente acima dos outros, né? E falava muito das vitórias, porque as vitórias, na verdade eram conflitos, não tinha nada decidido, né? Ele falava como se fosse um vencedor, né? E outro ponto também da linguagem que aparece muito, a gente ouve de vez em quando isso é tudo mentira, estão difamando, estão caluniando, rola muito esse papo, né? É difamação e tal. Na verdade, muitas vezes, se você for investigar os fatos, o que acontece é divergência. Ele pensa diferente de mim. Aí você já vai dizer que está te ofendendo. Não necessariamente, né? Não deveria ser assim. Pequenas mudanças no discurso podem ser reveladoras. Olha que legal esse trecho do Eugênio Ionesco, autor de teatro, falando da peça Rinoceronte. Ele fez essa peça na época da guerra, né? E nessa peça ele fala, ele se refere indiretamente, né, à questão da propaganda. A propaganda nazista havia muito, muito investimento em propaganda no nazismo. E aí ele diz que as pessoas nessa peça, nessa fábula, eram vitimadas pela propaganda e viravam um rinoceronte. A respeito das suas experiências de vida, Ionesco escreveu: professores universitários, estudantes e até intelectuais estavam abraçando o nazismo, tornando-se guardas de ferro, um depois do outro. O cara virava nazista e começava a dedar os outros, né? Cerca de 15 de nós nos juntávamos para conversar e tentar encontrar argumentos que se opusessem aos deles. Não era fácil, lembra que esse pessoal, muitas vezes o fascismo não aceita argumento, né? De vez em quando, um dos nossos amigos dizia: eu não concordo com eles, é claro, mas em relação a certos pontos, eu tenho que admitir, por exemplo, quando os judeus... E o cara começava a relativizar. Isso era um sintoma.
3 semanas depois, a pessoa aderia ao nazismo. Inseria-se no sistema, aceitava tudo, tornava-se um rinoceronte, na fábula, né? Já perto do fim da guerra, somente 3 ou 4 de nós ainda resistíamos. Então a gente ficar atento com a maneira como as pessoas estão falando, né? Também. Acredite no poder da verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com a fake news, a gente também tem que tomar cuidado para não ficar achando que é tudo mentira. Tem gente que gosta de ficar falando essas coisas, né? A televisão tem uma questão que acontece midiática que é complicada, que é o seguinte: muita imagem, né? O foco todo é a imagem. Então começa a aparecer várias imagens do lugar e em off, às vezes, aquela voz do jornalista dando a notícia. O problema é quando acontecem saltos muito rápidos de um tema para o outro e a gente não consegue nem avaliar criticamente. A gente nem percebe quando vai ver. Exemplo clássico, né? Tá no jornal regional, né? E aí tá falando, olha, um problema aqui, há 6 meses a população tá esperando, tá com problema na rua esburacada aqui, e não sei quem caiu, se machucou, várias pessoas estão sofrendo acidente aqui, é um problema sério de saúde pública, porque o hospital já está lotado e tal, e tá discutindo aquilo. Aí corta a imagem, e hoje à noite vai ter jogo no Campeonato Paulista e tal. E aí, assim, do nada, né? Então, cuidado, né? A gente tende a... As coisas perdem importância, sabe? Some, desaparece aquilo. Cuidado, né? A gente acaba sendo atingido por muitas ondas, a gente perde a noção do oceano. Cuidado também que os fascistas trocam história e jornalismo por mitos. Aquilo é assim, acabou. Cuidado com isso, né? Cuidado porque se nada for verdadeiro, tudo é espetáculo. E aí quem tem dinheiro faz o espetáculo melhor, faz a produção melhor, né? A pós-verdade é o pré-fascismo. Se a verdade é derrotada, aí complica. Começa a surgir esses caras, os fascistas mesmo. Como é que morre a verdade? De 4 jeitos. Primeiro, recusa, negacionismo. E começa a apresentar mentiras como fatos. Não sei se vocês teriam algum exemplo de coisa para falar de algum desses pontos, né? Então começa a pegar uma coisa mentirosa e repete como se aquilo fosse verdade, para ver se cola, né? Segundo, repetição infindável, repete, faz propaganda e tal, de modo que as pessoas vão embarcando naquilo, como uma espécie de encantamento xamânico, quando vai repetindo aquela música, aquele batuque, e as pessoas vão entrando num transe, num sistema. Então, cuidado com essa repetição da mídia. Vamos avaliar, vamos de vez em quando desligar um pouco a TV também, né? Outra coisa, pensamento mágico. São as pessoas que saem por aí fazendo um monte de promessa, só que não cabe, não dá para fazer aquilo. Promessa mágica, porque ele fala para o empresário, fala que vai reduzir os direitos do trabalhador. Chega no trabalhador, vai dizer que não, a gente vai respeitar os seus direitos. Aí fala para um outro que nós vamos aumentar o auxílio emergencial. E aí quando chega... Então, começa a prometer muita coisa, não tem verba para cumprir, não tem tempo, não tem equipe, uma coisa vai contra a outra. Então fique atento que essas pessoas, elas não estão sendo sinceras, né? Elas estão, pelo menos em alguns pontos, mentindo. Outra coisa, exploração da fé. Infelizmente, né? Eu me considero uma pessoa religiosa, mas infelizmente eu tenho testemunhado situações em que a razão cai por terra e as pessoas começam a explorar a fé. Mas o pastor disse tal coisa, mas o padre me falou tal coisa, como se aquilo fosse uma garantia de verdade, e às vezes não é, pode não ser. Então tomar cuidado, né? No mundo atual, o estudo sobre o discurso de Trump mostrou que ele mentia muitas vezes em cada discurso, e isso era tão comum que as pessoas começavam a não saber mais o que era sério e o que não era, né? E isso gerou muitos problemas. Em relação a isso, né? Investigue. Então a dica básica é essa, vai atrás, né? A internet é um meio complicadinho porque as coisas se propagam muito rapidamente, né? Propaga mentiras. E hoje em dia, gente, inclusive é uma coisa estranha, mentiras visuais, faz uma montagem de foto e sai. Que nem teve um caso aí de uma pessoa que estava num aglomerado lá, sem máscara, de repente começaram a criticar, o cara colocou uma foto que era a mesma foto, só que desenhou, sabe, a máscara por cima?
Então, vamos investigar, né? O show midiático, né? Muitas notícias superficiais, às vezes não aprofunda, né? Outra coisa, você começa a receber propaganda, começa a receber muita informação gratuita, notícias, começa a aparecer no seu celular. Pergunte, quem está pagando? Se você não pediu, como que chegou aquilo para você, né? Alguém deve ter interesse nisso, né? Às vezes é interesse comercial mesmo, né? Sobre as notícias da internet, muitas são falsas, né? E aí uma pessoa lê copiando treinamento militar. Quer falar, Samuel? Eu não tô sabendo, não sei se eu sei com esse caso aí que você está falando. Foi tipo assim, eles postaram uma foto que era falando sobre o treino que eles fizeram e tal. Só que, tipo assim, tava, acho que a brigada inteira sem máscara, daí colocaram lá e pintaram de preto por cima. Foi sim. Isso eu vi as imagens. Uma coisa assim tosca que se você parar 2 minutos, você já vê que, meu, ridículo, né? Foi verdade mesmo. Apareceu no jornal isso. E o pior, né? Fica até. Dá até vergonha, né? Esse tipo de coisa, às vezes achando que todo mundo é bobo e não vai perceber, né? Então é assim, tem que pesquisar, né? Reflita. Ou, por exemplo, recentemente, ontem tem casos, né, em que as coisas parecem mentira, né? Esse é um país onde as coisas parecem mentira. Ontem teve um depoimento numa CPI e a pessoa falou umas coisas. Eu comecei a ler, eu falei, não pode, não é verdade, não acredito, né? É muito louco isso para a pessoa ter ido falar isso. E aí a minha irmã me escreveu, eu estava falando, não pode ser. Quando eu fui ver agora de manhã a gravação, e de fato a pessoa estava ali ao vivo no microfone falando umas loucuras, né? Então, a gente tem que investigar, né? Aí, no fato, eu comprovei mesmo que, né? Reflita sobre essas coisas, responsabilize pelo que você comunica. Se você vai, antes de compartilhar a mensagem que chega no WhatsApp, dá uma geral, vê se está escrito ali encaminhada. Se tiver encaminhada, não é que é mentira, pode ser verdade, mas procura saber um pouquinho mais, né? Da onde que veio, quem te encaminhou. Muitas vezes eu já devolvi mensagem, tem um cara amigo meu, uma pessoa boa, mas que é meio ingênuo, né? De vez em quando manda coisa para mim e eu começo a pesquisar e falo, cara, olha, desculpa, tá errado, né? Isso é papel de cada um de nós, né? A gente se ajudar mesmo. Vamos lá. Outro ponto, esse aqui é mais difícil um pouco nos contextos atuais, né? Questão nossa de pandemia, mas assim, faça contato visual e converse sobre generalidades. Aqui, assim, é a gente trabalhar a afetividade, a gente pensar que nós somos responsáveis uns pelos outros, sabe? Que a gente pode se apoiar. Eu faço o possível, estou sempre tentando passar sinais de que estou à disposição de vocês para a gente conversar, para tirar dúvida, para trocar uma ideia, né? Eu quero muito isso, né? Promover essa afetividade, eu acredito nisso. Acho que não dá para a gente aprender as coisas só por obrigação. A gente tem que se sentir bem uns com os outros, né? Sinais que inspiram confiança, sorriso, abraço, aperto de mão, tudo isso está meio difícil, né? O sorriso ainda dá na tela, tal. Os sinais de desconfiança, virar o rosto, atravessar a rua para não cumprimentar uma pessoa, ou então todo dia ficar com a tela fechada e nunca abrir a boca e não escrever nada. Dá uma sensação de que a pessoa não está confiando na gente, né? Então, uma dica é ultrapassar as barreiras sociais invisíveis. Tem muitas, né? Será que você sabe lembrar de alguma barreira social invisível? Está me ocorrendo uma que é assim, a própria aula. Às vezes a pessoa vem de uma formação, ou a família, que dizia assim, respeito o professor, não fica interrompendo o professor, como se aquilo fosse um pecado. E não é, né? Então, às vezes é uma barreira social, você acha que não pode comentar, mas pode sim, né? Outro caso, o Sesc em São José dos Campos, é um lugar super bonito, né? Vamos esperar que reabra, que as coisas melhorem, né, por aqui. E eu ia ver shows, e a maioria, inclusive já me apresentei, já fiz show lá, cantei, já fiz coisas de literatura. E muitas vezes eu ia para lá e eram eventos gratuitos, né? Mas eu via as pessoas às vezes na porta
É, e na porta a pessoa com vergonha de entrar, sabe, intimidado, tipo, achando, será que pode? Fica também um segurança ali na porta e as pessoas ficam intimidadas. E é uma barreira invisível, porque ali é gratuito, você pode entrar, é um espaço público, né, como se fosse um parque, uma praça, você pode entrar ali, tem um espaço comum, um espaço aberto. Então, é uma barreira social. Então, alguém precisa falar, por isso que é bom a gente fazer o contato visual, conversar, não precisa só conversar assunto sério, eu morro de saudade do Sesc também. Então, conversar sobre generalidades, né? Você já viu esse filme novo e tal? Dá um alô, né? E aí, quando você vê uma situação dessa, gente, você pode entrar, isso aqui é seu também, né? Dá uma força para a pessoa. O Hermes está falando, quando me apresentei no exército, eu senti bem intimidado. Isso é uma coisa. A gente tem que trabalhar isso no Brasil ainda, né? De poder tentar acolher, né? Eu acho que vai tempo, eu acho que é uma coisa que é a longo prazo, mas isso vale para qualquer instituição, né? Então, no exército mesmo, na polícia, a gente espera que as coisas melhorem no sentido de pessoas mais acolhedoras e que entendam a sua responsabilidade, né? E que saibam que o trabalho delas tem que ser a favor das pessoas e não contra, né? Então uma postura mais, enfim, mais leve, mais acolhedora, né? E eu acho que isso é interessante, né? Muito bem. Eu estou lembrando de uma música do Caetano Veloso, quando ele foi exilado em Londres, né? Estava na Inglaterra, e ele fica muito impressionado, ele escreve London, London, que é quando as pessoas falam com um policial, lembra, ele estava num contexto, ele saiu do Brasil num contexto terrível, né? Quando chega lá, ele vê as pessoas falam com o policial responde super educado. Ele é tão solícito, tão gentil, né? Ele responde. E o Caetano falou: caramba, então é possível. Tá vendo? Dá para fazer assim. É bem interessante. Ah, sim. Também a intimidação às vezes chega antes, né? Você já chega no lugar com aquela já prepararam um terreno. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo das coisas que a gente escuta, enfim, é bem chato mesmo quando tem um pouco essa coisa de tacar pavor, né? Bom, praticar a política do corpo a corpo, isso é um pouco difícil atualmente também, né? Mas assim, protestos virtuais não incomodam os tiranos. Lembro a vocês a questão do George Floyd, ano passado, nos Estados Unidos, virou ícone e um exemplo mundial de manifestação, de movimento. Saia de casa, então converse pessoalmente com todas as seguranças e tal, mas busque esse contato se ela manda um áudio, troca uma ideia, faz um vídeo e tal. Inclusive, é muito legal a gente interagir com pessoas que não concordem em tudo. Eu sei que todos nós temos uma certa dificuldade, alguns mais, outros menos, de aceitar opinião divergente. A gente gosta quando as pessoas concordem, mas é muito importante a gente manter o contato com pessoas que discordem também. Eu tenho isso, eu tenho no meu WhatsApp pessoas que pensam até politicamente muito diferente de mim, mas a gente se respeita, né? E é legal quando é possível fazer isso, né? Conhecer desconhecidos, lugares desconhecidos, né? Estudar uma língua nova, enfim, essas coisas, né? Não amolecer na poltrona. E hoje em dia está difícil sair para caminhar. Eu vou fazer uma caminhada em algum momento hoje. Todo dia eu estou acordando cedinho para poder andar um pouco, sabe? Ter um pouco a noção que o mundo existe, o mundo está de pé ainda, né? Ok, há esperança, estamos vivos, né? Estamos nos cuidando, né? Muito bem. Que mais? Preserve a vida privada, gente. Vários episódios históricos. A Hannah Arendt, ela fala que o totalitarismo é a eliminação da diferença entre vida privada e vida pública. Tá? Então, quando começa a ficar de um jeito que as pessoas sabem tudo de todo mundo, isso não é legal. A violação de privacidade não é notícia, não deveria ser. E é complicado a gente estar falando isso, né? Num contexto de um mundo de Big Brother, né? Então, às vezes fica discutindo a roupa debaixo de não sei quem, que apareceu um pedacinho do sutiã, não sei das quantas, a outra estava... Gente, tanta coisa para a gente pensar, tanta coisa para fazer, né?
questões de relevância duvidosa às vezes, né? A capacidade de agir publicamente depende da gente saber manter uma vida privada. É muito importante isso, tá? Então, cuidado com o vírus de computador, evite ficar mandando e-mail para discutir assuntos delicados. Tem coisa, gente, que tem que telefonar e falar mesmo, que senão fica aquele comunicação truncada. Estabeleça limites, olha, não me inscreva no sábado, porque sábado é o tempo que eu tenho para ficar com minha namorada, com a minha família e tal. Isso é direito, isso tá certo, sabe? Não se culpe por isso, né? Cada relato, os programas de fofoca, né? Então, tem uns programas que, nossa, isso, gente, há décadas, tá? O ser humano tem uma coisa de querer se preocupar com a vida dos outros que, pelo amor, né? Então, vamos tentar gastar nosso tempo bem, né? Fazendo coisas que sejam melhores pra gente, enfim, nem que seja pra gente se divertir, mas não se divertir à custa da vida dos outros, né? Então eu tenho lá minha coleção de gibi, eu tenho um monte de livro, tal, eu vou ler, vou me divertir, mas eu não vou ficar querendo saber do detalhe da vida da pessoa. Contribua para boas causas, tá? Então, assim, tem uma imagem que eu acho bem bonita. Pontos de luz se destacam mais no céu que escurece. Então, quando está uma noite muito escura, se você acender uma lanterna, né, a diferença que aquilo vai fazer, né? Ah, mas é só uma vela, é só um fósforo, tal. Então, se tiver escuro, alguma luz que se faça já faz muita diferença. Isso é uma metáfora, claro, para a gente contribuir. Ah, mas é só um pouquinho que você faz trabalho de formiguinha. Não tem importância, mas faz. Participa de organizações, apoia entidades beneficentes, seja voluntário. Às vezes faz um trabalho voluntário, sei lá, você vai ler cordel, às vezes, para a pessoa num ambiente de pobre, que estão precisando de uma distração, uma cultura, um afeto, né, um carinho. E às vezes você vai lá, faz uma leitura de uma história. Então tem várias maneiras de contribuir, né? A sociedade civil se fortalece com atividades livres, comunitárias, né? Tem um caso estranho, engraçado, né? Que o Snyder traz no livro dele, que é um político dissidente tcheco, Václav Havel, foi perseguido, era um escritor, e ele tinha ele era visto como um cara muito sério, que era mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele falava, gente, uma coisa que eu adoro, que eu me dedico é a fabricação de cerveja caseira, eu acho isso muito legal. Então ele tinha interesses, né? Ele achava que era qualidade de vida, tá? Beleza, tudo bem. Não está fazendo mal a ninguém, está estudando, tentando aprimorar isso, né? Tudo bem, é uma boa causa também, né? Aprender com pessoas de outros países. E eu vou até além, né? Ou a quem. Não precisa ser de outros países, pode ser do Brasil mesmo, mas a gente está nessa vida online, não porque escolhemos, né? Mas uma vez que a gente está aqui, tem uma facilidade da gente ter contato com pessoas de diferentes lugares. É como se tivesse todo mundo à mesma distância, né? De certo modo. É um pouco estranho isso, mas então cultivar amizades no exterior, ler as notícias publicadas sobre isso é muito bom. O que se fala do Brasil aí? Tem um amigo meu que está na Itália, de vez em quando eu pergunto para ele, o que se fala do Brasil aí? Teve um tempo, logo no final de 2019 para 2020, ou seja, pouco antes da pandemia, eu falei para ele, né, como é que tá aí, o que estão falando do Brasil? Ele mandou umas fotos de jornal mostrando desmatamento, incêndios na floresta brasileira, assim, falou, ó, estão falando isso aqui. É interessante a gente de vez em quando ver essas notícias, porque as publicações do exterior não sofrem pressão local. Então não tem assim, o prefeito vai proibir um sujeito de publicar alguma coisa na Inglaterra. O cara está aqui, ele não tem esse poder. Então às vezes você vai ver a notícia lá e ela é uma notícia contada de forma até mais livre, dependendo, né, de onde você estiver consultando e dependendo de quem você está falando, o que você está estudando. Nenhum país encontra soluções isoladas do mundo. Não tem jeito, a gente precisa estar conectado, né? Considere a chance de providenciar o seu passaporte. Tome essa decisão, né? É bom, né? Aprender com a pessoa de outros países. Nos Estados Unidos,
todo mundo achava que o Trump ia perder aquela eleição em 2016. Diziam que não, que nossa, nem pensar e tal, e ele ganhou. Aquilo foi surpreendente. Porém, isso foi surpreendente nos Estados Unidos, mas no leste europeu, alguns analistas estavam observando, olha, está havendo uma escalada autoritária, o cara está incentivando a violência, e tem muita gente que está quietinho, mas na hora não tem coragem de falar, mas na hora vai acabar votando. Então teve gente, sim, que alertou que o Trump era um risco mesmo, né? O mundo inteiro já estava de olho, e faltou diálogo aí para as pessoas se entenderem nesse caso, né? O jornalista tomou aquela barriga, tomou furo, né? Agora sim, lembra que eu falei de prestar atenção na linguagem, né? Quando a gente vai falar, cuidado também com o que você está ouvindo. Fique atento quando você ouvir essas palavras. Emergência. Mas que emergência? Né? Exceção. Exceção até quando? Né? Extremismo, terrorismo. Mas quem que está falando isso? Porque às vezes a pessoa que fica falando de terrorismo, às vezes você vai ver, o cara tem um histórico que parece mais terrorista do que o dos outros, né? Vocabulário patriótico em geral, a gente deve tomar um pouco de cuidado, né? Dicas: a palavra tirania é evitada por tiranos. Eles têm medo de ser reconhecidos, né? Então não fica falando disso. Não existe uma doutrina chamada extremismo. Quando o cara começa a falar, não, porque os extremistas é um vazio mental, né? Quer dizer, não existe isso. Existem outras questões. O cara pode ser radical num aspecto específico, mas ficar dizendo extremismo como se isso fosse uma caracterização da pessoa é meio pobre, né? Meio vago. Todas as regras são destruídas quando se menciona a ideia de estado de exceção. É um estado de exceção, é só enquanto não tem segurança, quando você vai ver, né, o cara promete segurança em troca da sua liberdade, mas normalmente, quando entra numa pegada dessa, não se entrega nenhuma coisa nem outra. Você acaba sofrendo aí. Mantenha calma se e quando o impensável chegar. Gente, entre os seminários que a gente estava vendo, que vão ser apresentados semana que vem, um dos temas, eu lembro que foi escolhido, foi definido por vocês, é medo, né? Então, a questão do medo. Eu queria dizer o seguinte: coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é você encarar e defender as instituições, defender aquilo em que você acredita, mesmo se você estiver com medo. Estamos falando aqui, por exemplo, num contexto de pandemia, né? Apesar do luto, seguir na luta, não deixar de falar das coisas, né? Muitas vezes fala-se de atentados terroristas, né? Aqui, hoje em dia, o que está pegando mais é a questão da Covid, né? Mas cuidado com as desculpas, não se deixe enganar, né? E o cara começa a ter uma atitude ditatorial e usa, né? Porque os inimigos, não, porque é para proteger você, né? Mantenha calma, né? Não adianta desesperar. Eu li agora há pouco uma mensagem que era assim: agora está chegando uma nova variante, agora ferrou tudo, vai acabar com todo mundo, que não tem. Não resolve nada sair falando isso, não ajuda, né? Vamos estudar, é fake, depois eu vi, não é por aí, tem imunidade sim, a vacina é importante sim, né? Então mantenha calma, né? E não fique paralisado, né? Não deixe o medo te paralisar. Que aí começa umas coisas, não, porque a vacina, isso aqui vai virar jacaré. Gente, para com isso, né? Não deixa esses incentivos de medo te paralisarem, tá? Eu tô vendo que o Hermes está falando um filme que assisti na Netflix, No Limite do Amanhã. Onde existe medo, há coragem. Pois é. Nossa, esse filme eu não conheço, eu vou anotar aqui, adoro essas dicas. Então, deixa eu colocar No Limite do Amanhã. Legal. Eu vi um outro dia que eu não gostei nem um pouco, nossa, mas não era... Eu falei, vou pegar uma outra coisa, um filme mais assim, para passar o tempo e tal, e eu vi um filme chamado A Mulher na Janela. Mas era um filme que começava bem, mas meio pesadão depois. Mas que legal, No Limite do Amanhã, vou anotar. A questão do medo é tema da Yasmin, né? Então, tantos medos que a gente tem por aí, né? Mas a gente pode escolher, né, aqueles que a gente quer atacar, que a gente quer realmente, não, peraí, eu vou encarar isso aqui eu não vou deixar ganhar, me dominar, né?
E vale esse esforço nosso, né? Muitas vezes a ciência e a razão ajudam a gente nisso. A gente tende a ter medo do desconhecido, então vamos estudar, né? Muito bem. Caminhando aqui mais um pouquinho. Você pode ser patriota, né? Mas cuidado, um patriota ele também tem valores universais, solidariedade, não tem fronteira isso, liberdade, justiça. E aí você aplica esses valores universais, paz, harmonia, né, solidariedade, aplica isso ao seu país. Mas não é uma propriedade do seu país, é o país da solidariedade. Não, é uma coisa que enfim, tem que ser universal, né? Cuidado também com as pessoas que dizem que são patriotas, e se você vai ver, o cara tem um monte de investimentos no exterior. Nossa, que patriota é esse, né? Não é tão patriota assim. E aí entra um pouco na questão de privatizar, não, porque você é patriota. E às vezes, aí é a opinião pessoal minha, tá, gente? Quero deixar destacado. Às vezes é uma questão meio falsa isso, porque o grande problema é preservar a soberania nacional. Muitas vezes o problema de privatizar é que você está deixando isso sob controle do exterior, né, de agentes do exterior, enfim, investidores, e aí eles não estão muito preocupados com a saúde da gente, com as qualidades do serviço para a gente. Esse é o perigo, né? Então, preservar a soberania nacional. A gente tem que ter um controle sobre as coisas para a gente poder garantir a qualidade de vida para todo mundo no país, né? Tem que batalhar por isso. E aí, ainda nessa questão da coragem, né? Seja o mais corajoso possível. Se nenhum de nós estiver disposto a morrer pela liberdade, a gente vai acabar morrendo pela tirania, né? Então esse é um perigo, né? Para fazer história, a gente precisa conhecer nossa história, né? A história permite que a gente perceba padrões. Olha, as coisas estão se repetindo. 1000 anos atrás, tal, entrou numa coisa de... A gente teve, sei lá, na Idade Média, século XIV, nós tivemos a peste negra. O que a gente pode aprender dali? Então, conhecer, estudar a história sempre é bom, né? No caso desse livro do Snyder, ele fala muito do nazismo, fala da questão da Segunda Guerra, e assim a gente pode aprender com comportamentos, com os erros, fazer nossos julgamentos e vamos evitar, né? Nada é inevitável, tá? Por mais que as coisas pareçam difíceis, a gente tem sempre formas de agir, né? E conjuntamente é melhor ainda, isso fica melhor. Então não se entreguem ao desespero e vamos ser corajosos, né? E isso cabe muito hoje, né? Muito bem, agora eu vou ler para vocês um trechinho do Hamlet, do Shakespeare, né? É um monólogo, né, do protagonista da peça. É possível ser perdoado retendo os bens do crime? Nas correntes corruptas desse mundo, as mãos douradas do delito podem afastar a justiça, como tanto se vê, com o próprio lucro do mal feito comprando a lei? Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino atroz ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso? E com o sono, dizem, extinguir as dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita, eis uma consumação aparentemente desejável. Morrer, dormir, talvez sonhar. Um dedo sempre sobre os lábios. Nosso tempo está desnorteado. Maldita a sina que me fez nascer um dia para consertá-lo. Mas venham, vamos lá, juntos. Então é isso, né? É um pouco de cultura shakespeariana para a gente... É um chamado, né? Vamos fazer as coisas, vamos atuar, né? Nada está decidido ainda, né? A gente pode sempre ter um papel, né? Como pessoas e como comunidade. Então eu termino esse seminário, esse breve seminário, dizendo: não acaba aqui. A ideia é essa, né? Essas coisas, esses questionamentos não têm fim, né? E agora eu queria abrir para vocês comentarem, né? Tem muito que aprender ainda, o tempo todo, né? Aquela velha história, eu estou nesse mundo para aprender, né?
É um livro que eu recomendo muito, é um livro baratinho, vocês encontram, Timothy Snyder. E, nossa, inclusive, vou falar uma coisa para vocês, quando eu li, que eu comentei com outros colegas e tal, teve uma pessoa, também professor, que falou, não, não gostei do livro, tá? Tem gente que não é obrigado todo mundo gostar, né? Mas eu acho que ele coloca diferentes pontos de vista, sabe? Não é um livro de doutrinação, é um livro de chamar atenção, ó, reflita sobre tal coisa, percebe tal coisa, né? Fica atento. E eu gosto disso, né? É o que eu quero trazer para vocês. É uma visão, nesse sentido, muito humanista. Eu não queria terminar o semestre sem falar desse trabalho importante do Snyder, e que mostra como a gente pode aprender com a história, né? Agradeço a atenção de vocês, e se quiserem comentar,